Então, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinário Resíduos Hospitalares, Práticas de Gestão em Diferentes Contextos, integrado na Unidade Curricular de Planeamento e Gestão de Resíduos. Este evento decorre de uma organização conjunta dos estudantes do curso da Licenciatura em Saúde Ambiental, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, assim como do Ecopolitécnico de Lisboa e do Grupo de Trabalho em Economia Circular e Gestão de Resíduos da Rede Campos Sustentável. Para o normal funcionamento desta sessão, todos os participantes terão os seus microfones desligados. Além disso, recomendamos ainda que os participantes coloquem as suas questões ou comentários através da funcionalidade bate-papo no Zoom. De forma a cautelar a gestão adequada do tempo previsto para o webinário, após todas as apresentações e caso tenhamos tempo disponível, serão colocadas as questões que os participantes nos tenham feito chegar. O meu nome é Catarina Vieira e, em conjunto com a minha colega Catarina Graça, seremos as moderadoras desta sessão. Para o webinar de hoje, temos connosco a engenheira Susana Pereira, da Urbacer Ambimed. De seguida teremos a engenheira Ana Rita Carvalho, que é representante da EGASMIS School of Health and Science. De seguida teremos a doutora Carla Rocha, da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo. E por fim teremos a doutora Cláudia Moita Ralha, da Servilusa. Então, para começar, teremos Susana Pereira, que é licenciada em Engenharia do Ambiente, Ordenamento e Recursos Naturais pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, na Escola Superior Agrária de Castelo Branco. Em 2003 realizou um estágio na Ambimed, onde até ao momento desempenha funções nas áreas de gestão de clientes, técnica comercial, consultoria e formação. Engenheira Susana, pode começar. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por esta iniciativa. Eu vou então para fazer a partilha. Muito bem. Portanto, o meu nome é Susana Pereira, represento então a Ambimed, do Grupo Urbacer, e venho então falar relativamente à gestão integrada de resíduos hospitalares no âmbito de operador de gestão de resíduos. Esta apresentação refere-se a quatro grandes tópicos, nomeadamente então uma breve apresentação da empresa, o enquadramento dos resíduos hospitalares referenciando dois diplomas, as tipologias de resíduos hospitalares e também os métodos de tratamento. A Ambimed, como operador de gestão de resíduos, peço desculpa, só tirar aqui, os valores que nos unem são então o compromisso, procurando gerar um impacto positivo e relevante, contribuindo para o bem-estar do planeta e toda a dinâmica do mesmo. A experiência colocamos ao dispor da comunidade, de sociedade e empresas, a nossa experiência na área. Credibilidade, oferecendo soluções ambientais que ajudam a construir o futuro sustentável. Inspiração, sendo que o foco na proatividade e na antecipação, dando prioridade à inovação para promover uma transformação relevante. A Ambimed foi fundada em 1996, permanecendo a sede da mesma em Torres Vedras. Em 1998 obteve-se o primeiro licenciamento em Portugal da Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares, situada no Barreiro. E também foi a primeira empresa a ser autorizada pela Direção-Geral de Saúde como operador. Desde 1999 instalou 4 novas unidades. Desde então instalou 4 novas unidades de tratamento de resíduos hospitalares. Em Braga, Beja, Algesur, que entretanto recentemente foi desativada por questões de logística, Angra do Heroísmo, e 3 unidades de transferência, ou seja, sendo unidades de transferência, os resíduos não são tratados nestas unidades, mas sim armazenados e depois expedidos para então as unidades de tratamento de resíduos hospitalares. Estas unidades de transferência localizam-se então em Estarreja, Canelas, Vila Nova de Gaia, Ponta Delgada e também uma unidade de triagem de resíduos não perigosos, nomeadamente vocacionado para a área farmacêutica. Em 2009, a Ambimed é adquirida pelo grupo norte-americano Stericycle.
Em 2015, inaugura o Centro Integrado de Gestão de Resíduos, na Chamusca, onde está instalado o incinerador e, desta forma, permite obter a total autossuficiência em relação aos resíduos geridos, porque até então os resíduos cujo tratamento obrigatório é a incineração teriam que ser expedidos para fora do país através de movimentos transfronteiriços. Com a construção desta unidade, permitiu-nos então esta autossuficiência. Esta é a representação geográfica das unidades e instalações da Ambimed, todas elas certificadas no que diz respeito à gestão da qualidade, à gestão ambiental e à gestão da segurança e saúde no trabalho. Por fim, de forma a concluir esta apresentação da empresa propriamente dita, no passado mês de janeiro, o grupo Urbacer, concretiza a aquisição das subsidiárias da Stericycle em Portugal e Espanha, que inclui, entre outras, a sociedade Ambimed, encontrando-se atualmente a decorrer a integração da empresa e dos serviços no universo Urbacer, em termos de marca, imagem e aplicações. E agora, o próximo capítulo refere-se então ao diploma legislativo, que é o Decreto-Lei 102 de 2020, de 10 de dezembro, que agrega então a aprovação do regime geral de gestão de resíduos, aprova o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime de gestão de fluxos específicos, nomeadamente os equipamentos elétricos e eletrónicos, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias. As políticas relativas à gestão de resíduos têm evoluído no sentido de uma gestão sustentável dos materiais a fim de proteger, preservar e melhorar a qualidade do ambiente e proteção da saúde humana, reforçar a utilização da energia renovável, aumentar a eficiência energética, reduzindo a dependência dos recursos importados. A economia circular é outro aspecto relevante, permitindo assegurar a utilização prudente, eficiente e racional dos recursos naturais, de forma a reduzir a pressão sobre a capacidade regenerativa dos ecossistemas. Por último, proporcionar novas oportunidades económicas e contribuir para a competitividade a longo prazo. Este diploma define o que são os resíduos hospitalares. É um resíduo resultante das atividades de prestação de cuidados de saúde a seres humanos ou animais em diversas áreas, como, por exemplo, então, a prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou investigação e ensino, bem como outras áreas que foram incluídas nesta definição, e as mesmas incluem procedimentos invasivos, tais como a acupuntura, piercings, tatuagens e o resíduo resultante da tanatopraxia. Estes são alguns dos exemplos dos estabelecimentos produtores dos resíduos hospitalares. Temos então as diversas unidades hospitalares, centros de saúde, hospitais, clínicas e hospitais veterinários, unidades de cuidados continuados, as farmácias, as unidades de imagem e diagnóstico, as unidades de investigação e os estabelecimentos de ensino. E as novas áreas introduzidas nesta definição são as barbearias, os estúdios de piercings e tatuagens, gabinetes de estética, unidades de tanatopraxia. Outro diploma, e este é o início de toda esta temática, que define as regras de toda a gestão dos resíduos hospitalares. Nomeadamente, então, em termos de classificação dos mesmos, divide em 4 grupos, sendo que os 2 primeiros grupos referem-se a resíduos hospitalares não perigosos e os 2 últimos a resíduos hospitalares perigosos.
O grupo 1 refere-se a resíduos equiparados a urbanos. O 2, resíduos hospitalares não perigosos. O grupo 3, resíduos hospitalares de risco biológico. E o grupo 4, resíduos hospitalares de risco específico. Outra situação que este diploma aborda é o acondicionamento primário dos resíduos hospitalares, nomeadamente as cores identificativas de cada um deles. Temos então o grupo 1 e 2, são recipientes primários de cor preta. O grupo 3 de cor branca e o grupo 4 de cor vermelha. Este grupo 4 são incluídos também os materiais cortoperforantes, eu vou fazer essa abordagem um pouco mais à frente, e neste tipo de resíduos existem contentores específicos para o acondicionamento dos mesmos. Estes são alguns exemplos dos contentores fornecidos no serviço Ambimed. Neste caso são contentores reutilizáveis e são contentores estanques, herméticos, facilmente manuseáveis, laváveis e desinfetáveis. São contentores que proporcionam o transporte seguro dos resíduos hospitalares devidamente acondicionados. Em termos de condições de armazenamento, é outro foco importante neste diploma. O local tem que estar devidamente sinalizado, tem que ser um local específico e dimensionado em função da periodicidade de recolha da produção. Deve apresentar condições estruturais e funcionais adequadas ao seu acesso e limpeza. E agora vou fazer então a descrição dos vários exemplos de resíduos hospitalares que são incluídos nos 4 grupos. No grupo 1, estão associados resíduos provenientes dos serviços gerais e de apoio, as embalagens em invólucros comuns, os resíduos provenientes da hotelaria resultantes da confecção e restos de alimentos, e também neste grupo inserem-se os resíduos passíveis de reciclagem, como por exemplo então o papel e cartão, o plástico e o vidro. Portanto, estas fileiras recicláveis devem ser acondicionadas em ecopontos e devidamente também sinalizados. No grupo 2 estão incluídos as embalagens vazias de medicamentos e de outros produtos de uso clínico ou comum, os resguardos descartáveis, papéis protetores de bancada, não contaminados ou sem vestígios de sangue, o material de proteção individual utilizado nos serviços gerais de apoio, como por exemplo a higienização, limpeza dos espaços. Em termos de resíduos hospitalares perigosos, grupo 3, risco biológico, amostras biológicas, tecido, sangue, soro, compressas e algodões contaminados e com vestígios de sangue, tubos de colheita contaminados com soluções biológicas ou vestígios de sangue, os resguardos descartáveis, papel protetor de bancada contaminados ou com vestígios de sangue também, material de proteção individual em que existe contacto com contaminação biológica, placas de Petri ou outros recipientes de crescimento de culturas celulares. E estes são alguns dos os contentores que poderão ser utilizados no serviço prestado pela Ambimed. No caso do grupo 4, incluem-se então resíduos dos cortoperforantes, materiais cortoperforantes, agulhas, lâminas, bisturis, produtos químicos passíveis de incineração, sólidos e líquidos em quantidades reduzidas, químicos como por exemplo o gel de acrilamida e o brometo de etídio, os citostáticos e todo o material utilizado na manipulação e administração, ou seja, são os resíduos provenientes do tratamento oncológico, cadáveres de animais de experiência laboratorial e são estes exemplos de contentores, nomeadamente os contentores destinados aos resíduos cortoperforantes, que são estes amarelos com tampa vermelha. Classificamos também como resíduos especiais, não estando diretamente associados a nenhum dos grupos anteriores, pelo seu risco químico e dada a elevada quantidade produzida, nomeadamente em laboratórios,
temos alguns exemplos desses tipos de resíduos químicos, que são os solventes não halogenados, solventes halogenados, os ácidos, as bases, o mercúrio, compostos do mesmo, corantes, produtos químicos de laboratório contendo substâncias perigosas e embalagens contaminadas. A cada tipologia de resíduos está associado o respectivo código LER, que é o código da lista europeia, assim como os hospitalares também têm que obedecer a estas codificações. Em termos de tratamento e destino final dos resíduos hospitalares, os grupos 1 e 2, que são os resíduos equiparados a urbanos, dependendo da zona geográfica e o tratamento que as entidades façam, esse tratamento pode ser encaminhado, ou seja, esses resíduos podem ser encaminhados para tratamento mecânico, para posterior envio, para reciclador ou outro processo de valorização passível tal. Envio para valorização energética, neste caso a incineração de resíduos, e a deposição direta em aterro. Em termos de grupo 3, a Ambimed, o tratamento que aplica a esta tipologia de resíduos hospitalares perigosos é a autoclavagem. É um tratamento por descontaminação dos resíduos por vapor saturado a alta temperatura e sob pressão. Em 2024 foram tratadas aproximadamente 14.200 toneladas de resíduos. Quanto ao grupo 4, o tipo de tratamento em Portugal é obrigatório a incineração. É um processo térmico de combustão controlado a altas temperaturas, que varia entre os 1100 e 1200 graus, com valorização energética. E em 2024, a Ambimed tratou na sua unidade da Chamusca, no Centro Integrado de Gestão de Resíduos, cerca de aproximadamente 3.200 toneladas de resíduos. Outro aspecto importante que a Ambimed efetua em todo este processo é a operação de tratamento, no caso a autoclavagem, e vou descrever os vários processos inerentes ao mesmo. Ou seja, numa unidade de tratamento de resíduos hospitalares existe a zona suja, que é o local centralizado onde as nossas viaturas descarregam os contentores, os resíduos contentorizados. Nós só transportamos resíduos contentorizados. Portanto, há a recepção dos contentores na zona suja dessa unidade, a transfega dos resíduos para os carros da autoclavagem, do autoclave. Um autoclave tem cerca de 4, dependendo da dimensão, tem cerca de 4 carrinhos de autoclave. Depois, a introdução desses carros no interior do autoclave e inicia-se o ciclo de esterilização com monitorização dos parâmetros, temperatura, pressão e tempo. Concluído este ciclo de esterilização, os carros são retirados do interior do autoclave, os resíduos já descontaminados, equiparados a resíduo urbano, são sujeitos então a trituração e acondicionamento em contentor compactador. E dali segue para aterro sanitário. No caso da incineração, este é um esquema exemplificativo do nosso incinerador na Chamusca. É um incinerador rotativo que tem várias câmaras de captação ao longo do processo da queima dos resíduos, a deposição por fim das escórias. É um processo altamente monitorizado, elabora em contínuo e pelo menos temos cerca de 2 a 3 manutenções ao ano. E está constantemente a ser monitorizado tanto pela Ambimed como pela Agência Portuguesa do Ambiente e outros organismos. Por isso é um processo altamente controlado relativamente a todas as emissões que possam advir dessa situação. Em termos de lavagem e desinfecção dos contentores, é outro aspecto extremamente importante. Porquê? Porque a Ambimed foi pioneira na utilização de contentores reutilizáveis, ou seja, de uso múltiplo. À medida que os contentores vão sendo
vai sendo retirado o resíduo dos contentores, vão sendo colocados numa zona suja. Esses contentores entram num sistema de lavagem e desinfecção. No interior desse equipamento automatizado, lavagem e desinfecção dos contentores reutilizáveis. O processo de higienização inicia com a injeção de água quente e detergente, posteriormente um produto desinfetante e, por último, o secante. Após a secagem num túnel, os contentores são limpos e retirados do equipamento e ficam então disponíveis na zona higienizada da unidade, seguindo para a distribuição nos vários produtores. Esta é a minha apresentação relativamente ao contexto de operador de gestão de resíduos. Quero agradecer a atenção a todos. Obrigada. E disponível para qualquer questão que julguem necessária. Muito obrigada, engenheira Susana. Vou então, Mais uma vez, obrigada, Catarina. Vou interromper então a partilha. muito Ou obrigada mantenho? pela. Não. Pode por enquanto manter. Sim, A partir porque. das perguntas serão mais para o fim, mas Certo. pode ser que surja uma agora. Muito bem. Então agradecemos mais uma vez pela sua apresentação, que nos possibilitou, dentro de outras coisas, fazer um enquadramento não só sobre este tema, que é a gestão integrada de resíduos, nomeadamente no âmbito do operador de gestão de resíduos, e além de também nos ter feito conhecer um pouco mais sobre a Urbacer e a Ambimed. Muitíssimo obrigada pela sua partilha. Obrigada também pela oportunidade. Boa tarde a todos, ainda não me apresentei, sou então a colega da Catarina Vieira, Catarina Graça. De seguida irei apresentar então a engenheira Ana Rita Carvalho. Desde já, boa tarde, Ana Rita Carvalho. Ana Rita Carvalho é então atualmente gestora do Gabinete de Planeamento Extra-Estratégico e de Sustentabilidade. Desenvolveu uma carreira sólida na área da qualidade e sustentabilidade. Tem uma formação em Engenharia do Ambiente e ao longo do seu percurso tem trabalhado na promoção da sustentabilidade e qualidade em diferentes setores, integrando várias abordagens inovadoras e também alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por isso agradecemos desde já a sua participação e podemos iniciar então a sua apresentação. Olá, muito boa tarde. Vou tentar só fazer aqui a partilha da apresentação. Pronto, antes de mais agradecer o convite para estarmos aqui presentes agora com uma perspectiva de produtor de resíduos e aquilo que também tem sido os nossos desafios. Deixar aqui já o disclaimer que eu não sou especialista em resíduos hospitalares e em resíduos como é a engenheira Susana, mas vou dar aqui um bocadinho a perspectiva mais de produtor de resíduos e como nós temos organizado aqui na Egas Meniz esta questão. Também vão perceber que isto aqui são resíduos produzidos por diversas entidades que estão aqui abaixo da Egas Meniz, portanto por várias clínicas, e é dar um bocadinho essa perspectiva de como é que nós organizamos aqui a nossa produção de resíduos, onde é que armazenamos, como é que armazenamos, um bocadinho em linha de aquilo que a engenheira Susana já falou, mas o que é que, basicamente, no local, como é que as coisas acontecem realmente. E pronto, dar um bocadinho esta perspectiva, portanto, não sei se eventualmente depois poderão haver questões, mas por haja alguma questão que eu não saiba responder, também depois fico com essa anotação e depois poderei fazer chegar essa resposta. Portanto, vou tentar iniciar, acho que vos vou deixar de ver, portanto, alguma coisa que aconteça, falem, por favor, que eu posso não ver aqui na câmara. Pronto, também apresentando aqui um bocadinho, não sei se todos têm a oportunidade e todos conhecem a Egas Muniz. A Egas Muniz agora, a Egas Muniz School of Health and Science, é uma cooperativa de ensino que é localizada em Almada, mais precisamente no Monte da Caparica. Portanto, o nosso ensino é maioritariamente nas áreas da saúde, tendo também a parte de ciências forenses. E além da parte de ensino e das unidades orgânicas de ensino, temos também as diversas clínicas, que depois passarei a apresentar mais à frente, e o Hospital Veterinário, que não só dão apoio à parte da prática clínica dos nossos alunos, não é? Portanto, são alunos de saúde, como também estão abertas à comunidade e servem a comunidade, de Almada.
Portanto, aqui também um bocadinho um contexto. Somos uma escola cívica onde o ensino de excelência em saúde e ciência é colocado ao serviço da comunidade através de projetos, serviço e investigação integrados. Nós temos também uma componente muito grande a nível social, portanto, as nossas clínicas estão abertas ao público, qualquer pessoa pode aceder a elas, mas temos muitos protocolos com entidades e associações que vêm de forma gratuita às nossas clínicas e, portanto, aqui a parte cívica também é muito importante para nós como instituição. Temos uma série de parcerias e gostamos sempre de mencionar isso quando temos também a oportunidade. Pronto, dizer que temos uma série de licenciaturas na área da saúde, na área de ciências forenses, mais recentemente também na área de veterinária, tanto enfermagem como medicina. Temos também mestrados em várias áreas, pós-graduações, cursos de curta duração. Portanto, também se alguém estiver interessado, convido a acederem à nossa página, egesnis.com.pt ou em qualquer uma das nossas redes sociais e podem perceber um bocadinho daquilo que é feito e porventura se estiverem interessados nos nossos cursos, podem sempre contactar-nos através destas plataformas e nós temos todos o gosto de apresentar a Egesnis a mais detalhe. Pronto, chegando aqui à parte que me trouxe cá, nós, portanto, a Egas, além das duas unidades orgânicas de ensino, que é o Instituto Universitário Egas e a Escola Superior de Saúde Egas, temos também três clínicas, na verdade, e um hospital veterinário que dá apoio, então, à nossa prática clínica para os nossos cursos e é aberta à comunidade. Portanto, temos a Clínica Universitária Egas, que está na Caparica, que é uma clínica, depois vão perceber mais à frente, um bocadinho mais pequena, que tem alguns serviços de terapia da fala, nutrição, está localizada no centro da Almada. Temos a Clínica Universitária Egas Muniz, que é no campus do Monte da Caparica, portanto, no campus onde nós nos situamos maioritariamente, que tem que além dos serviços, grande parte é onde nós temos a nossa prática de medicina dentária, portanto, onde basicamente quase todas as nossas consultas nós fazemos são de medicina dentária. Temos o Hospital Veterinário Universitário de Egas Muniz, que está também no campus do Monte da Caparica, e temos ainda a Clínica Fisioterapia de Egas Muniz, que se localiza também no Monte da Caparica, que embora não esteja bem no campus onde temos os restantes atividades, localiza-se muito perto. Eu aqui não vou, a parte dos resíduos da clínica de fisioterapia, não vou entrar tanto em detalhe, que são maioritariamente resíduos sólidos urbanos, portanto acho que não tem tanto interesse aqui para este webinar. Pronto, falando um bocadinho e também no seguimento do que a engenheira Susana falou, portanto, nós temos resíduos do grupo 1, 2, 3 e 4. Portanto, deixei aqui alguns exemplos de resíduos que nós temos. Portanto, no grupo 1 e 2 são embalagens, sacos de soro não contaminados, resíduos com urina sem agentes químicos. No grupo 3, sacos com soro contaminados ou com resíduos de medicamentos, resíduos provenientes de unidades de isolamento, peças anatómicas não identificáveis, EPIs contaminados, EPIs de manipulação dos contentores de resíduos, resíduos com urina e sangue, lenços com compressas com sangue. Aqui no grupo 4, frascos de medicamentos rejeitados, placenta, fetos e peças anatómicas identificáveis, lâminas de microscopia. São alguns exemplos. Qual é que é o nosso objetivo? Como eu falei no início, portanto, nós temos a gestão geral da Egas Muniz, que é onde eu me encontro o meu departamento, e depois temos a gestão das várias clínicas diferenciada. Qual é o nosso objetivo aqui na nossa gestão de resíduos? O que é que nós pretendemos? Que seja feita na fonte e nas nossas clínicas a correta triagem dos resíduos, que seja feita que haja a máxima eficiência dos envolvidos, ou seja, que haja o mínimo de erros possíveis nesta parte da triagem, que seja feito o correto acondicionamento e armazenamento interno e que o transporte é realizado por empresas devidamente habilitadas para o efeito e que o destinatário está autorizado a receber os nossos resíduos. Eu coloquei aqui algumas fotos para verificarem, pronto, nos diferentes espaços das clínicas, aliás, como é que estão acondicionados
os resíduos. Só aqui. Portanto, temos aqui, isto é o caso da nossa clínica da parte dentária. Portanto, como é que ocorre a nossa clínica dentária? É um espaço, digamos assim, um open space em que tem várias boxes onde são feitas as consultas de medicina dentária, ou seja, tem a cadeira de medicina dentária, os nossos alunos estão lá a proceder e os nossos professores às práticas clínicas. Portanto, em cada uma destes compartimentos nós temos sítios para recolha de resíduos. Temos do lixo comum e dos recicláveis, temos de resíduos contaminados e temos dos perfurantes que têm este contentor específico. No fim do dia, as auxiliares das limpezas, a auxiliar de limpeza recolhe estes resíduos e leva-os para os contentores que estão armazenados num local próprio. No caso da clínica dentária, a empresa vem recolher estes resíduos 2 vezes por semana. No caso da clínica da Almada, 2 vezes por mês, porque, como eu mencionei anteriormente, é uma clínica mais pequena e a quantidade de resíduos não justifica que haja uma recolha mais frequente. No caso dos resíduos perfurantes, são recolhidos na própria caixa, uh, que é, 1 vez por mês, é substituída por uma caixa nova. Portanto, vêm a recolher na caixa e deixam-nos uma caixa própria para recolher novamente os resíduos. Falando um bocadinho do hospital veterinário, temos também todas estas tipologias de resíduos, sendo que o grupo 1 e 2 está aqui o saco de plástico que é utilizado, é o saco de cor preta, grupo 3 branca e grupo 4 vermelha. Aqui também mostrar-vos um bocadinho como é que é. Portanto, isto já é outro hospital, ok? Aqui é o hospital veterinário. Nos consultórios têm também locais para esta tipologia de resíduos, para os perfurantes, para os resíduos do grupo 3 e para os resíduos do grupo 1 e 2, que são desequiparados a resíduos urbanos. Na unidade de cuidados intensivos temos também locais para os resíduos. Tenho aqui também para o grupo 1 e 2, que são ali com a tampa preta, os resíduos do grupo 3 com a tampa amarela e também os perfurantes. Neste caso é a sala de internamento dos gatos. Temos também os resíduos para o grupo 1 e 2 e para os caixotes 3 e também para os perfurantes. Temos aqui também uma foto de como é que é o contentor dos perfurantes. E aqui, mais uma vez, outra foto ainda no Hospital Veterinário da Unidade de Isolamento de Doenças Infectocontagiosas. Também o espaço aqui para os resíduos do grupo 3 e para os cortantes. Na sala de recobro temos também para as diferentes tipologias de resíduos, sendo que temos ainda um caixote para mantas que, pronto, basicamente que são utilizados nas partes mais cirúrgicas, que depois são recolhidos estes não são enviados para transporte para resíduos, mas são enviados para uma lavandaria que faz a desinfecção própria para serem novamente utilizados. Aqui no caso dos sacos brancos, eles são, depois de cheios, são fechados e são recolhidos pela equipa de enfermagem e auxiliares e são encaminhados para a zona de armazenamento de resíduos que se encontra no espaço exterior do hospital. Aqui é onde são centralizados os resíduos e é onde depois é feito também a recolha para posterior transporte. A recolha dos contentores é feita neste caso pela Ambipombal e é feita numa periodicidade de 15 dias. Só deixar aqui a nota que eu penso que ainda não referi isto. Os alunos não fazem aqui, não manipulam os sacos, os resíduos, os contentores, ok? A única coisa que os alunos fazem é mesmo a triagem e a colocação nos sítios corretos. E eles são ensinados para a correta separação nas próprias aulas de clínica, portanto, para as diferentes aulas de clínica, eles são ensinados.
Tudo o que é a manipulação dos sacos, fechar sacos, trocar sacos, isso não é feito pelos alunos, ok? É feito por ou pelos enfermeiros ou por os funcionários que estão designados para essa função. Portanto, tem aqui o local que é uma espécie de casa do lixo, digamos assim, exterior, onde são armazenados os nossos resíduos. Este caso temos aqui o caixote vermelho utilizado para quimioterápicos, não sei se estou a dizer bem, que são os medicamentos utilizados para o tratamento do cancro. Deixar ainda a nota que nós temos também cadáveres, ok, no nosso hospital veterinário, que requer também aqui um cuidado diferente e um tratamento, um acondicionamento diferente. Ah, este, esta gestão aqui é feita entre a Egas Muniz e o Departamento de Anatomia e Anatomia Patológica da própria Egas Muniz também, ah, e com recolha e gestão pela entidade designada pela Egas Muniz. Ah, os cadáveres podem ter diferentes destinos. Podem ser utilizados em aulas, têm o saco preto. Os sacos amarelos são para cadáveres que têm de ir para necrópsia, que podem ser feitas em aulas. Se não for em aula, é só uma docente da EGAS é que pode fazer este serviço, e caso não haja a possibilidade de nenhuma das duas, este tipo de cadáver tem que ser enviado para o INIAV. Temos o saco azul para cadáveres que vão para cremação coletiva, sem autorização de utilização em aulas, e depois o saco branco para cadáveres que vão para cremação individual a pedido dos tutores. Portanto, neste caso, os cadáveres são armazenados no hospital veterinário, e no caso de terem que ir para cremação, vem a empresa que é uma empresa, uma entidade externa e acreditada para o efeito, que nos vem fazer a recolha desse cadáver para cremação. Pronto, como podem ver, são muito diferentes as tipologias de resíduos que nós acabamos por produzir, portanto, as nossas clínicas são também bastante diferentes, a atividade das nossas clínicas. Agora, como é que é feita esta comunicação em termos. Portanto, nós temos uma série de pessoas que estão envolvidas aqui, desde funcionários, docentes, médicos, alunos. Como é que nós comunicamos estas questões? Portanto, nós temos instruções e procedimentos escritos em cada uma das clínicas, onde diz como é que os armazenamentos devem ser feitos, quem é que pode manipular aqueles contentores. São também dadas formações a todos os profissionais que entram nas clínicas, portanto, como vocês também viram, diferentes clínicas têm diferentes resíduos, e as pessoas, quando entram para lá e se tiverem que manipular ou fazer esta separação de resíduos, têm uma formação própria. Ah, e os alunos, ao longo do seu percurso académico, antes de iniciarem a prática clínica, têm também formação relativa a esta a correta separação, até porque, pronto, como vocês devem imaginar, todas as nossas clínicas têm, portanto, quer seja nas consultas veterinárias, quer seja nas dentárias, têm alunos a proceder aos serviços clínicos, claro que sempre acompanhados por docentes, mas pronto, os nossos alunos realmente estão nas clínicas e têm que ter esta competência. Como eu referi, no que diz respeito à manipulação de sacos e contentores, isso não é feito por alunos. Agora, grandes dificuldades. São muitos intervenientes nos processos, ok? São muitas clínicas, são muitos funcionários, são muitos alunos, e pronto, isto acaba por ser um processo difícil, não é? De garantir a eficiência do mesmo e que não há erros e que não há lapsos. Depois, aqui, a dificuldade em que toda a equipa cumpra a separação de forma rigorosa na azáfama do dia a dia. Pronto, as clínicas às vezes têm um ritmo muito acelerado, e por vezes ocorrem lapsos, porque as pessoas podem ou não colocar num sítio que acham, ok, vou colocar aqui porque é mais rápido agora, porque estou aqui a proceder. E pronto, isso é uma das dificuldades que os colegas, portanto, eu falei com os colegas todas das clínicas que dizem que têm no dia a dia para cumprir de forma rigorosa tudo aquilo que nos é exigido. Ahm, e pronto, e outra das questões é que o contentor corta perfurante tem que estar sempre fechado, e também às vezes no dia a dia isso pronto,
às vezes não corre a 100%. Mas eu acho que as dificuldades que sentem muitas vezes temos as dificuldades em tudo que tenha a ver com esta conformidade legal a nível de ambiental, não só de resíduos como de outras, é que às vezes no dia a dia as pessoas até podem ter muita formação sobre aquilo, mas às vezes para facilitar um processo ou para ser mais rápido ou porque temos um doente que precisa disto ou daquilo, acaba por ser, acho que a maior dificuldade que em todas as clínicas me identificaram e pronto, também pediram aqui para falarmos um bocadinho de dificuldades como produtores de resíduos e esta é a principal. Pronto, a nível de resíduos e como é que nós estamos a organizar, isto é o que eu tinha preparado para vos apresentar. Só deixar aqui um final a dizer que a Egas vai ter agora o dia aberto dia 15 de Abril, portanto convido todos a ir ao nosso Instagram que tem lá na bio o link para a inscrição e depois eu também posso partilhar com o professor para caso alguém tenha interesse em conhecer um bocadinho mais da nossa instituição. Pronto, muito obrigada a todos por me terem ouvido. Ok, muito obrigada pela sua participação desde já. Para os restantes, a engenheira Ana Rita Carvalho vai ter de se ausentar por motivos profissionais, portanto, as questões que foram colocando acerca da sua apresentação serão respondidas no final. No entanto, consigo ver aqui no bate-papo que fomos tendo algumas outras perguntas. Não sei se para além destas há mais alguma questão, porque vamos ter um bocadinho agora para responder a perguntas mesmo da apresentação anterior, portanto, se tiverem alguma dúvida podem ir colocando. E pronto, e é isso. Muito obrigada, Ana Rita Carvalho, pela sua participação e por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. Dando então continuidade aos nossos trabalhos, convidamos a Carla Rocha e o nosso Paulo. Então, a Carla Nunes Rocha é licenciada em Saúde Ambiental e Engenharia de Segurança no Trabalho, com pós-graduação em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente. Iniciou o seu percurso profissional na área hospitalar em 2010, na Maternidade Alfredo da Costa, e posteriormente integrou o Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, onde desenvolveu a sua atividade nas áreas da qualidade, ambiente e segurança de utentes e profissionais. Atualmente integra o Serviço de Gestão da Qualidade na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, onde desempenha funções no âmbito da manutenção e desenvolvimento do sistema de gestão integrado nas áreas da qualidade, ambiente e segurança. Doutora Carla, é um gosto tê-la connosco. Estamos prontos para ouvir a sua apresentação. Boa tarde. Conseguem ver a apresentação? Sim. Ok. Então, novamente, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite endereçado. É sempre um gosto partilhar estas experiências e estas trocas de experiências entre áreas. Iniciando aqui pela apresentação da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, o antigo Hospital de Vila Franca, desde 1 de janeiro de 2024, foi integrado na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, junto com as unidades de cuidados de saúde primários, presta cuidados de saúde a cerca de 250 mil pessoas, dos 5 concelhos da sua área de abrangência, nomeadamente Alenquer, Azambuja, Benavente, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos. Relativamente às suas especificidades, tem gabinetes de consulta, tem 313 camas, tem salas de cirurgia, tem salas de partos, no bloco de partos, tem unidades de cuidados especiais, heliporto, tem serviço de psiquiatria, serviço de urgência e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Relativamente ainda às características da instituição, tem o seu sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001 desde 2014, tem atualmente 11 serviços certificados pela ISO 9001, portanto o seu sistema de gestão da qualidade. Tem também o seu sistema de gestão de saúde e segurança certificado desde 2016, atualmente pela ISO 45001. Foi acreditada pela Joint Commission de 2014 a 2023 e está desde 2024 certificada pelo modelo do Ministério da Saúde. Apesar daqui da gestão de resíduos estar muito centralizada e bem no serviço de gestão hoteleira da instituição, acaba por haver sempre aqui um trabalho de parceria entre o Serviço da Qualidade, o Serviço de Gestão Hoteleira e o Controle de Infecção
conforme vai sendo aplicável para desenvolver atividades em comum. Então, relativamente à gestão de resíduos hospitalares em contexto hospitalar, de acordo com os dados do Conselho Português para a Saúde e Ambiente de 2023, eles indicam que são produzidos entre 6 a 8 quilos de resíduos por dia, por cama, nas unidades de cuidados de saúde, neste caso hospitalares. Se considerarmos a mesma média de 300 camas de uma instituição, que até não é uma instituição de grandes dimensões, estaríamos a falar de cerca de 2.400 quilos de resíduos por dia, o que é equivalente ao peso de meio elefante africano por dia em resíduos hospitalares. Portanto, estamos a falar de uma quantidade bastante significativa de resíduos produzidos. Provavelmente, se eu questionasse quais é que seriam os tipos de resíduos mais produzidos, eu acredito que na maioria a ideia seria focar nos resíduos biológicos ou nos resíduos específicos de risco químico. Mas, na realidade, com os dados da OMS, está indicado que entre cerca de 85% dos resíduos produzidos em ambiente de prestação de cuidados de saúde são resíduos não perigosos. São resíduos que podem ser considerados como urbanos ou equiparados a urbanos, grupo 1 ou grupo 2, como já foi referido pela engenheira Susana, e depois sim, cerca de 10% desses resíduos podem ser considerados biológicos e também 5% aproximadamente como os resíduos perigosos mais específicos, de químicos, radioativos. Isto leva a pensar que, se devidamente segregados, 85% ou mais dos resíduos de saúde são resíduos que poderiam ser valorizados ou encaminhados de forma a serem valorizados em maior percentagem. Em termos práticos, se pensarmos nos resíduos produzidos no bloco operatório, e não entrando no detalhe total, num ambiente de bloco operatório são produzidos resíduos de fármacos, de embalagens de soros, máscaras, o Blue Wrap, que é a película que envolve, por exemplo, as caixas cirúrgicas. Tem existido alguns projetos pioneiros para o reaproveitamento do Blue Wrap para a produção de mantas ou para a produção de alguns aventais e equipamentos de proteção, mas na realidade também já há estudos que têm dado indicação que não existe causas sociais suficientes para tanto reaproveitamento ao fim e ao cabo deste Blue Wrap. Aventais de proteção, luvas, material cortante ou perfurante, compressas com ou sem vestígios de sangue, peças anatómicas identificáveis, embalagens, por exemplo, uma tese de mestrado portuguesa do ano passado identificou que em ambiente de bloco operatório em Portugal o ano passado foram produzidas 200 toneladas de plástico e também são produzidos no bloco operatório, por exemplo, sangue e sistemas de administração de sangue e seus derivados. Se pensarmos no encaminhamento de acordo com o enquadramento legal vigente, todos estes resíduos teriam que ser encaminhados ou para grupo 3, saco branco, ou para 4, se fossem de risco específico. E, na realidade, há aqui uma grande fonte que podia ser reaproveitada, desde o plástico não contaminado, ao papel não contaminado, ao Blue Wrap, e, portanto, esta tem sido a realidade que nos temos deparado, que a legislação, sendo de 96, carece claramente de uma revisão. É óbvio que ao longo dos tempos as instituições têm-se adaptado, é possível que no bloco operatório veja um saco preto para os resíduos não perigosos, mas de acordo com o despacho, deveria de ser este o encaminhamento dado a todos os resíduos. E, efetivamente, num hospital, além dos resíduos de grupo 1 e grupo 2, grupo 3 ou grupo 4, portanto, saco preto, branco ou vermelho, os cortoperfurantes, existem diferentes fileiras que também carecem de um encaminhamento específico e que acabam por ter a especificidade própria, como, por exemplo, o encaminhamento de resíduos orgânicos, seja das cafetarias, das cozinhas ou até dos jardins, o encaminhamento adequado de monos e monstros, pilhas e acumuladores, óleos usados, óleos alimentares usados, equipamentos elétricos e eletrónicos, tinteiras e toners, películas de raio-x, resíduos líquidos perigosos ou, por exemplo, resíduos de construção e demolição, entre outros. Portanto, existem várias tipologias de resíduos dentro de uma unidade hospitalar. Como é que procedemos à gestão dos resíduos hospitalares relativamente ao nosso exemplo? É um trabalho partilhado, como eu indiquei, entre algumas áreas, que passa por várias tarefas, desde a sua produção, triagem, recolha e transporte interno, armazenagem, pesagem e registro,
recolha e transporte externo e destino final, salientando, porém, que a instituição é sempre responsável pelo seu resíduo desde a sua produção à garantia do destino final adequado. Acresce ainda que, de acordo com o despacho 3392, publicado muito recentemente relativamente às novas metas, o Programa de Eficiência de Recursos e Descarbonização em Saúde, o Programa EcoSaúde, estabelece metas para todas as instituições de saúde públicas, nomeadamente a redução da sua produção de resíduos face ao ano de 2019, sendo que a meta para 2025 é a redução em 8,5% dos resíduos produzidos face a 2019. Para tal, as instituições devem ter um GER designado, um gestor de energia e recursos, que, entre outras responsabilidades e funções, tem que enviar periodicamente a informação para o barómetro EcoAP, e no site da ACSS, no EcoSaúde, podem encontrar relatórios de monitorização semestrais de energia, água e resíduos de várias instituições, para poder até fazer um benchmarking e ir acompanhando a evolução do cumprimento destas metas de todas as instituições, que claramente é um desafio. Como é que tentamos acompanhar o processo e tentar cumprir estas metas? Relativamente à produção e triagem, a redução na fonte, por exemplo, estudando produtos menos tóxicos ou que produzam menos resíduos, seja através da Comissão de Farmácia Terapêutica, seja através da análise por parte da logística dos produtos mais adequados. Fazemos também a análise do ciclo de vida de novas entradas e avaliamos os aspectos e os impactos ambientais da instituição. Utilização sempre que possível de materiais que possam ser reciclados, triagem adequada dos diferentes grupos e formação e sensibilização constante dos utilizadores, que aqui está interligado. Para tentar garantir a adequada triagem, o que é que normalmente costumamos implementar? Visitas trimestrais com o nosso operador de resíduos, em conjunto com controle de infecção, com a gestão hoteleira e os interlocutores que sejam aplicáveis, e também formação, seja no acolhimento de novos profissionais, seja periodicamente de todos os profissionais para relembrar boas práticas. Promovemos sempre ao longo do ano formação sobre risco biológico e precisamente na formação sobre prevenção de acidentes com risco biológico focamos a triagem de resíduos para tentar garantir aqui sempre a segurança também dos nossos colaboradores. Cada vez mais tentamos envolver os nossos utentes e visitantes como parte ativa, tentando estudar os melhores locais para colocação de contentores para deposição de resíduos e informação clara que mitigue erros de triagem. Relativamente à recolha e transporte, promovemos a garantia de circuitos internos seguros, com horários desfasados da distribuição de roupa, medicamentos, alimentos e tentando também que não seja nos períodos de maior afluência de utentes ou visitas, com a identificação de circuitos sujos e limpos, incluindo ao nível dos elevadores. Garantia de locais adequados de armazenamento, conforme também já foi referido pelos colegas anteriormente, seja ao nível dos serviços, seja através na zona do Ecocentro, com áreas com compactadores, zona de lavagem de contentores, zona de armazenamento temporário separado por tipologia de resíduo e por contentores vazios e cheios, e onde aplicável com bacias de retenção, nomeadamente para os nossos resíduos líquidos perigosos. É fundamental também garantir que existe um controle e registro da produção de resíduos, com balanças verificadas meteorologicamente, para garantir também a garantia da pesagem, mas também identificando qual foi o serviço produtor daquele resíduo, portanto, com etiquetas com o serviço produtor do resíduo, para conseguir acompanhar tendências de produção e identificar possíveis desvios de um determinado serviço que começa a ter um aumento de resíduos não esperado. Relativamente ao transporte e destino final, também temos aqui a garantia do transporte de resíduos em cumprimento com os requisitos aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas e também garantir que a instituição está registada no CILIAMB, que damos o nosso código APA e que verificamos as EGAs que são emitidas para o hospital no prazo legal estabelecido. Havia uma questão que nos iam colocando, nomeadamente os resíduos dos utentes que são produzidos em casa. Cada vez mais, e principalmente com a integração das unidades de cuidados de saúde primários, havia vários utentes que têm de fazer administração terapêutica em casa e que não sabiam o que fazer com esse resíduo, que são os produtos de autocuidados de saúde.
Nessa sequência, a APA fez uma emissão de uma nota de esclarecimento agora em fevereiro, esclarecendo que os produtos de autocuidado de saúde são produtos utilizados na prestação de cuidados sem intervenção de profissionais de saúde, como seringas com agulhas, tiras de teste, agulhas descartáveis para canetas de insulina e outros medicamentos, e estes resíduos devem ser recolhidos ou garantida a sua recolha pelos sistemas municipais e multimunicipais que devem de receber estes resíduos perigosos produzidos nas habitações. Nesta nota está indicado que desde o dia 1 de janeiro de 2025 deve ter sido implementado pelos sistemas municipais um sistema que permita a recolha seletiva para esta tipologia de resíduos. Não está ainda completamente implementado, já existem alguns sistemas municipais que têm tentado centralizar esta recolha, por exemplo, em farmácias, e depois fazem o encaminhamento adequado, mas ainda não está a 100% implementado, mas era uma questão que nos colocavam muitas vezes sobre se os centros de saúde deviam de aceitar ou não o material dos autocuidados em casa dos nossos utentes. Por fim, em jeito de conclusão, neste Dia Mundial da Saúde, é fundamental reconhecer que uma gestão eficiente de resíduos hospitalares é um pilar fundamental para a prevenção de riscos biológicos, da proteção de saúde pública e da promoção de ambientes hospitalares mais seguros e sustentáveis, e também que é fundamental haver um compromisso político apoiado por leis reguladoras atualizadas. Esperamos que o despacho de 96 seja realmente revisto ainda este ano, há informações nesse sentido, e que esses nos promovam a sustentabilidade e assegurem o cumprimento de boas práticas em todas as unidades de saúde. Obrigada. Muito obrigada, doutora Carla, por também nos ter feito um enquadramento sobre a gestão dos resíduos hospitalares e produzidos em meio hospitalar, além de nos ter elucidado sobre os resíduos que também podem surgir dentro desse contexto. Muito obrigada pela sua prestação. Alguém tem alguma questão que queira fazer à doutora Carla, assim muito rápido? Relativamente à apresentação da Armimédia da colega Ana Carvalho, mas talvez no fim. Sim, se calhar seria melhor, sim. Ok, obrigado. Ora, temos aqui Inês Boaventura, que diz assim: boa tarde, na minha empresa tenho resíduos hospitalares do tipo 3 e 4, mas não em grande quantidade. Por norma, temos uma recolha por ano, ou seja, quando o contentor está cheio, é feito o pedido de recolha. A minha questão passa por saber se há algum problema em conter durante tanto tempo este resíduo acondicionado e à espera de recolha. Não sei se a questão está colocada a mim. Eu acho que temos aqui até alguém que conseguiria responder melhor que eu, nomeadamente o engenheiro Mário Esteves, mas efetivamente nós tivemos sempre uma grande produção de resíduos e essa questão não se coloca. Aqui o que é necessário verificar é de que forma é que esse resíduo está contido e de que forma é que está segregado e armazenado. O engenheiro Mário consegue responder melhor? Está à vontade. Tanto eu como a colega da ABIMER certamente poderíamos responder, mas de acordo com a legislação vigente, como a doutora Carla referenciou, a produção de resíduos após os seus 3 dias de produção deveria sofrer refrigeração. Portanto, 1 ano de produção, tudo bem que tenha a ver com a tipologia de acondicionamento, está um bocadinho desenquadrada com aquilo que está imposto na legislação em vigor. Sim, sem dúvida. Não é? Então vamos então passar para a próxima convidada. Qualquer outra questão que surja, peço que metam na funcionalidade de bate-papo e se no final tivermos tempo serão todas respondidas, ou a maior parte. Pronto, para terminarmos então, é com muito prazer que anuncio a próxima convidada, que é a doutora Cláudia Ralha. A doutora Cláudia Ralha é licenciada em Serviço Social, tem uma formação em Higiene e Segurança, atuou em diversos fatores, incluindo a Justiça, Telecomunicações, Saúde e Educação. Atualmente é responsável pela qualidade, ambiente e responsabilidade social na Sérvia Lusa e é também gestora de negócio do Sul de Portugal. Além disso, representa o organismo de normalização sectorial através da Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário, contribuindo ativamente para o desenvolvimento e regulamentação do setor. Doutora Cláudia, passamos então a palavra e obrigada. Muito obrigado. Agradecer também aqui ao Politécnico, na presença do professor Vítor,
o convite. Vou já pôr aqui a partilhar. Então, apresentar aqui, fazer um enquadramento naquilo que são os resíduos hospitalares no contexto funerário, nomeadamente na empresa que represento, que é a Servilusa. A Servilusa é a maior empresa de agências funerárias a nível nacional, Portugal. Temos cerca de 81 lojas distribuídas por 11 distritos, 10 centrais operacionais, que é aqui que há, na verdade, a produção do tal resíduo hospitalar que já vamos enquadrar. Somos uma empresa com 365 colaboradores e, portanto, representamos cerca de 30% da cota nacional de crematórios. A Servilusa tem, na verdade, implementado 5 sistemas de gestão da qualidade, de ambiente, de recursos humanos, responsabilidade social e a certificação de produto, que é o setor funerário. Estes sistemas de gestão estão implementados há cerca, portanto, qualquer um deles há mais de 15 anos, de uma forma muito, muito sólida. Fomos pioneiros aqui na parte ambiental em vários, portanto, no tratamento de vários resíduos. Neste em concreto dos resíduos hospitalares, ele surge, a atividade de produção deste resíduo no setor funerário vem do tratamento que é feito portanto, aos corpos, que é a tanatopraxia. Na realidade, a tanatopraxia é um tratamento de conservação e reconstrução temporária de cadáveres e que está regulamentada por uma portaria de 2015. Porém, na realidade, essa ação, essa atividade surge na Servilusa em 2007. E aí desde 2007 e ainda apesar da parte legislativa não acompanhar, depressa percebemos, portanto, que se tratava de um resíduo hospitalar. Portanto, a legislação é de 96, como já algumas colegas também referiram, portanto, nesse sentido, contactámos as empresas necessárias, portanto, que trabalhavam no setor com título único ambiental e que estão registadas na APA, registámos-nos como produtores na APA e, portanto, iniciámos o percurso ainda mesmo sem a existência de legislação. De facto, esta operação de tanatopraxia tem aqui, no nosso caso, portanto, quem pratica esta ação, vários resíduos hospitalares, com vários riscos associados e que é extremamente, portanto, é necessário haver uma gestão desse resíduo. Eu acho que isto ficou preso. Eu peço só que vejam na apresentação. Já está a mudar os slides, ok, pronto. Aqui tudo o que eu falei, portanto, relativamente ao enquadramento da tanatopraxia, estava aqui a ver que ficou preso no primeiro slide e que não passou para o próximo. Portanto, o que eu falei relativamente à tanatopraxia está aqui descrito, depois também será também divulgado. Passando então aqui para a parte de resíduos produzidos. Neste tratamento temos, portanto, resíduos com o código CLER 180106, que são portanto, que têm a ver aqui com o grupo 4 e que são os líquidos que resultam do tratamento de tanatopraxia. Obviamente que aqui estão incluídos, portanto, aqui sangue e produtos químicos que são utilizados na preservação e neste tratamento. Portanto, são recolhidos em contentores como este que está aqui na imagem e são acondicionados. Já vamos verificar a parte do acondicionamento enquanto produtores em local próprio e com as regras específicas que a legislação obriga. A nível da tanatopraxia, na verdade, a nível da lei, só veio em 2020, portanto, essa especificação, contudo, portanto, como eu referi atrás, nós já desempenhávamos
tudo o que praticamente fazemos hoje já era feito nessa altura. A nível dos resíduos grupo 3, são acondicionados neste tipo de contentores, portanto, pretos de tampa amarela. Isto, no nosso caso, portanto, depois é feito em alguns locais a recolha é semanal, noutros é mensal, mas sempre que o contentor tem, portanto, uma percentagem de capacidade, é fechado e vai para uma casa de resíduos que temos, onde aguardamos a recolha pelo operador. Depois, por fim, os objetos cortantes e perfurantes, que são acondicionados neste tipo de embalagem e que também o guardamos. A nível daquilo que são os resíduos químicos, contendo compostos por substâncias perigosas, que é o grupo 4, nós temos 2 tipos de situações. Na nossa central, portanto, de Lisboa, que é onde temos um maior fluxo de tratamentos de tanatopraxias, temos uma pequena ETAR, em que fazemos o tratamento do efluente para garantir os valores da descarga municipal. Portanto, no caso, no município onde a nossa sede está enquadrada, que é o município da Amadora. O que é que nós aqui fazemos? Nós fazemos, portanto, uma monitorização com análises, com cerca de 2 a 3 análises anuais de verificação de descarga após tratamento na ETAR. E trago aqui, por acaso, um exemplo da última análise que fizemos, que foi no final do ano passado, e que depois vai ao laboratório externo certificado para verificação dos valores de descarga. Ainda sobre este tratamento que é feito ao resíduo, mostrar aqui um bocadinho aquilo que é a ETAR. A ETAR funciona com alguns reagentes, como o carvão ativado, o cloreto férrico, o hidróxido de sódio e o flocculant. Flocculant porque depois, portanto, toda a parte que é líquida pode ir para descarga, tudo aquilo que são as lamas, são colocadas no último armário, que é um género de um armário de decantação, onde depois são recolhidas também por operador de resíduos e vai para tratamento. Ainda a ver com o grupo 4, noutras centrais mais pequenas, onde obviamente o fluxo não é tão grande, são recolhidos naquele tipo de recipientes identificados, são colocados portanto, em casas próprias de armazenamento de resíduos, onde são colocados em cima de bacias de retenção e depois são recolhidos pelo operador de resíduos. Obviamente que aqui estamos inscritos na APA, é passada a EGAR correspondente e depois, como acho que todos, quem está por dentro desta área, anualmente fazemos o famoso MIR, onde temos aqui, por exemplo, em 2024, numa central, esta central por acaso que eu trouxe aqui de exemplo é a nossa central do Porto, a quantidade de resíduo deste Código CLER produzida. Passando aqui para os cortantes, portanto, e perfurantes, nós também funciona um bocadinho da mesma forma, sempre que há recolha é produzida a EGAR, eu trouxe aqui um excerto do MIR, portanto, é claro que aqui é em menor quantidade, porque nós não temos assim, não temos uma grande produção de cortantes e perfurantes, mas também fazemos todo o processo é semelhante. Ao nível do grupo 3, nós temos, portanto, trouxe aqui um exemplo para verem uma das nossas casas de armazenamento de resíduos. Aqui, por acaso, os que estão aqui à mostra são recipientes vazios, mas depois, portanto, por trás temos aqueles que vão estando cheios. Tanto quando estão cheios, vão para esta casa e está identificada, está fechada e aguarda a recolha pelo operador.
Funciona para este tipo de contentores, vai tudo o que são EPIs, portanto, equipamentos de proteção individual e outras, portanto, contaminadas. De facto, como há pouco a colega de painel referiu, algumas coisas poderiam não ir para aqui, mas pela legislação atual acaba por ir. A verdade é que poderíamos encaminhar para outro tipo de encaminhamento de resíduos e até ter aqui uma gestão mais eficiente do ponto de vista não só ambiental como também financeiro. Mas neste momento, grande parte daquilo que é produzido na sala de preparação de corpos, de cadáveres, portanto, vem para este tipo de contentores. É produzida, portanto, emitida também EH e depois, no final do ano, portanto, é feito então também o relatório do MIR. E basicamente portanto, é assim que a nível da gestão de resíduos no setor funerário acontece. E como nós nos organizamos do ponto de vista de gestão de resíduos. E é isso. Se houver questões, depois à vontade. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu testemunho. Passamos agora a um breve momento onde serão então colocadas algumas questões pelos participantes, quem tiver algumas questões. Aproveito para ver que já temos aqui algumas. Então, temos aqui uma pergunta que é para quem apresentou o Ambimed, que se não estou em erro, é então a engenheira Susana Pereira. Correto. Temos então uma pergunta que diz: apresentação Ambimed, esclarecer a diferença entre esterilização versus descontaminação dos resíduos do G3, risco biológico, se é possível. É a questão que temos aqui colocada no nosso bate-papo. Por favor. No caso, a Ambimed efetua o tratamento do grupo 3 por autoclavagem e o que acontece é uma descontaminação, ou seja, o processo de eliminação da presença de substâncias contaminantes de risco biológico, no caso. Esterilização é o que nós submetemos os nossos contentores, por exemplo, no processo de higienização, em que são eliminadas a totalidade dos contaminantes eventualmente microbiológicos, desses materiais, dessas superfícies. Pronto, ainda temos mais uma questão para si, que diz a encenação dos resíduos, qual a monitorização que fazem na vossa unidade? A nossa unidade é monitorizada a todos os níveis, desde que o resíduo entra até que sai, no caso das escórias. É um processo extremamente complexo e é monitorizado ao minuto e não, pronto, é uma situação muito complexa. Não domino de forma nenhuma, tenho colegas responsáveis por essa instalação, obviamente, mas é uma situação muito monitorizada, claro, obviamente, só podia ser uma empresa licenciada, tem que cumprir todos os requisitos e não há qualquer dúvida nesse aspecto. Ok, muito obrigada. Esperemos então que a pessoa tenha ficado esclarecida. Aproveito também para informar que as questões que estão a ser feitas relativamente à doutora engenheira Ana Rita Carvalho, que teve então de se ausentar um bocadinho, vão ser chegadas à mesma, ou seja, vamos conseguir mandar então para a doutora Ana Rita para ela conseguir responder. Temos então aqui mais uma pergunta. Boa tarde, trabalho numa escola de saúde e a minha dúvida está em, depois de os alunos utilizarem as luvas, como não estão contaminadas, onde é que a instituição pode depositar esse tipo de resíduos? Se não tem qualquer tipo de contaminação, será no grupo 2, no saco preto, resíduo equiparado a urbano. Se não há qualquer tipo de contaminação, depois tem a ver com o procedimento que efetuaram. Ok, muito obrigada. Se tiverem mais alguma dúvida, é só colocar então aqui no nosso bate-papo. Temos então aqui, ainda em relação a este assunto das luvas, nesse caso vai para o lixo comum? Sim, equiparado a resíduo urbano, saco preto. Ok. Pronto, depois temos aqui mais uma pergunta. Na semana passada foi inaugurada a sala de
autopraxia no cemitério de Carnide. Nesta sala não estão autorizados procedimentos invasivos, mas está autorizada a retirada de pacemakers. Gostaria de saber como é que a Servilusa faz o encaminhamento deste tipo de resíduo. Gostaria de ser. Muito obrigada. O encaminhamento desse tipo de resíduos portanto, naquele contentor nos cortantes e perfurantes, portanto, quando é retirado antes da cremação. Portanto, é contaminado e, portanto, tem de ser colocado nos cortantes e perfurantes. Se por acaso, por algum motivo, não forem informados e for na cremação, já deixa de ser resíduo hospitalar, depois de ser submetido à incineração, deixa de ser resíduo hospitalar, vira metal e há um encaminhamento próprio que é feito e que nós temos nos nossos crematórios, que é feito por uma empresa que não é sediada em Portugal e que envolve movimentação de resíduos transfronteiriços, que é muito interessante, é um processo também muito interessante, pois depois, há bocado falámos do ciclo e do ciclo e, portanto, depois esses resíduos, neste caso, a empresa depois faz componentes de viação, depois transforma o resíduo e serve para fazer componentes de viação. Mas pronto, aqui se não for para incineração é resíduo hospitalar e, portanto, será por aí. Eu peço desculpa de intervir, o meu nome é Catarina Ricardo, fui eu que coloquei esta pergunta e assim fica mais fácil também. Pronto, sou técnica de segurança e ex-aluna de saúde ambiental aqui da ESTEL e sou técnica de segurança na Câmara de Lisboa. E lá está, nós estávamos aqui a deparar-nos com o encaminhamento deste tipo de resíduos por ter a parte biológica. Esta sala de tanopraxia será utilizada por agências funerárias e por familiares, no caso de religiões que façam a lavagem dos corpos. Mas nós tínhamos exatamente esta dúvida de, sendo um resíduo que tem uma componente eletrónica, mas também tem parte biológica, nós não sabíamos muito bem como fazer este encaminhamento. A lei também não é muito explícita no encaminhamento deste tipo de resíduos, infelizmente. Nesse caso, Catarina, portanto, será feito assim, depois, inclusivamente, se precisar de mais informações. Eu por acaso não pus na minha apresentação, mas é cmoita@servilusa.pt e nós, eu neste caso, não me importo depois de lhe dizer, as empresas, pronto, algumas empresas específicas poderá fazer o encaminhamento e como montar o sistema, está bem? Ok, muito obrigada. Mas sim, mas basicamente qualquer operador de resíduos, no caso de uma sala de tanatopraxia, deverá ter, portanto, recipientes para o grupo 3, porque vão ser necessárias a utilização de EPIs para portanto, manuseamento dos cadáveres e muitas das vezes estancamento, porque pode haver líquidos e, portanto, é necessário haver do grupo 3 e do grupo 4 também. E há várias empresas, portanto, desde que estejam certificadas, portanto, que podem fazer essa recolha. E nós normalmente, portanto, porque esse tem uma componente eletrónica, vem contaminado e também, por vezes, é cortante. Portanto, nós colocamos nos cortantes e perfurantes. Está bem? Ok, muito obrigada. Muito obrigada então pelo esclarecimento. Continuamos a ter aqui ainda algumas perguntas. Temos então, olá, gostaria de saber qual o tratamento que vocês fazem quando têm a mistura de resíduos biológicos com resíduos químicos. Eu creio que esta pergunta... Talvez seja Pois. Ambimed. Eu acho que sim, eu acho que Nesse ainda era caso, nessa altura. se há mistura, devem colocar tudo no grupo 4, obviamente. Se há mistura automaticamente biológica com química, opta-se pela. Aliás, o procedimento é colocar tudo como grupo 4, ou seja, o nível máximo, não havendo a possibilidade de segregação. Temos aqui mais uma pergunta que penso que seja para a doutora Carla Rocha, que é, em contexto hospitalar, as garrafas de água, embalagens de iogurte, leite, etc., como é que deverão ser descartadas? Não, peço desculpa, não sendo uma sala de isolamento ou de doentes previamente identificados como de risco, poderá ser encaminhado como um resíduo valorizável plástico, embalagem neste caso. Ok.
Muito obrigada pelo esclarecimento. Mais alguém que tenha assim alguma pergunta? Eu agora de momento não estou assim aqui a ver mais alguma. Bom, penso que não. Então depois quaisquer perguntas que possam haver, nomeadamente sobre a apresentação da EGAS-MIS, também peço que sejam colocadas no bate-papo para nós fazermos encaminhar à doutora Ana Carvalho, para que ela possa esclarecer estas perguntas. Além disso, também gostava muito de agradecer aos participantes que estiveram nesta reunião, bem como aos convidados, a engenheira Susana Pereira, a engenheira Ana Rita Carvalho, a doutora Carla Rocha e a doutora Cláudia Moita Ralha, bem como aos apoios que tivemos, que o Grupo de Trabalho em Economia Circular e Gestão de Resíduos da Rede Campos Sustentável e o Ecopolitécnico de Lisboa. E pronto, assim terminamos a nossa sessão. Informamos ainda que... E também agradecer ao... Não? Para passar para o meu professor Vítor. Olá, boa tarde. Eu peço desculpa. Feito o encerramento, para todos os efeitos, foi um encerramento formal por parte das estudantes. Eu não queria deixar de agradecer naturalmente mais uma vez às nossas convidadas, a todos os participantes que estiveram aqui connosco, cerca de 200 pessoas que nos acompanharam durante esta hora e meia. E cabe-me a mim deixar um agradecimento muito especial aos estudantes de saúde ambiental, do curso de licenciatura em saúde ambiental, e que estão a frequentar esta unidade curricular de planeamento e gestão de resíduos, porque de facto, para além de alguns contactos um bocadinho mais personalizados com as convidadas, e de alguma divulgação, todo o trabalho está na mão delas, e queria-lhes dar os parabéns e agradecer o empenho e dedicação. Foi, para todos os efeitos, um momento de aprendizagem, associado naturalmente aos conteúdos da unidade curricular, mas também um momento de aprendizagem para outro tipo de competências que são cada vez mais importantes em termos de exercício profissional, seja na área da saúde mental, seja em qualquer área. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas, e muito obrigado também aos estudantes que estão aqui em sala. Vocês não os estão a ver, mas eles estão aqui à minha frente, e queria deixar-vos este agradecimento. Dar-vos nota de que iremos emitir uma declaração de presença, iremos também tentar, de alguma forma, junto das convidadas, conseguir as apresentações e depois fazer a respectiva divulgação, porque a anuência da parte delas, naturalmente. Dar-vos conta também que a sessão foi gravada e que irá oportunamente ser divulgada, e iremos dar-vos conta disso também, ok? Portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas, e esperemos ver-nos por aí numa sessão semelhante e igualmente interessante. Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.